O Filipe foi uma escolha minha e, se falhar, a culpa é minha. Tive a carta branca da direção que entrou, não é? Do BAP, para que, se eu achasse que devia mudar o treinador, mudava. Analisei-o, já agora, vi muita coisa que gostei, vi muita entrevista, muita coletiva dele, porque isso dá muito do treinador. Rapaziada, e o Boto, hein, cara, que falou aqui sobre a permanência do Filipe Luiz. Ele falou que analisou o Filipe Luiz e que ele recebeu, sim, o poder de demitir o Filipe se ele quisesse. Olha que interessante, cara. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou, algumas palavras aqui sobre o Filipe e o comando do Flamengo. Boa tarde, João Pedro Fragoso, Jornal Globo, seja bem-vindo. Eu queria saber se nessas conversas que você já teve com o BAP, com o Filipe Luiz, vocês já conseguiram definir qual vai ser o DNA que o Flamengo vai ter sobre o comando dessa nova gestão. A gente sabe que a torcida gosta de um futebol ofensivo, mas dentro das várias formas de montar um time ofensivo, como vai ser o estilo, qual vai ser o estilo do Flamengo, qual vai ser o estilo das contratações de jogadores do Flamengo dentro dessa metodologia que vocês querem implementar? Obrigado. Obrigado. Essa é uma questão bastante interessante e que vou ter todo o gosto em responder. O DNA do Flamengo é Zico, Júnior, Maestro, esta gente toda que passou pelo Flamengo, e é um futebol ofensivo, como é óbvio, é dominante, temos que dominar, e tudo vai ser feito para respeitar esse DNA. A escolha do Filipe Luiz, como o Presidente disse, foi da minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Eu acho que sou pioneiro, eu, mais uma equipa que trabalhava comigo no Shakhtar, de termos uma coisa que se chama scouting de treinadores. Porque nós no Shakhtar tínhamos uma linha bem definida de como é que queríamos jogar, não porque era um DNA do clube, porque o clube não tinha essa história, ou porque a torcida assim exigia, porque o Shakhtar não tinha torcida, mas porque o dono do clube o exigia. E nós contratávamos sempre os treinadores que respeitavam esse DNA. E criámos um scouting de treinadores, que tínhamos sempre uma lista de treinadores que tinham esse DNA para poderem entrar no clube. O Filipe foi uma escolha minha e, se falhar, a culpa é minha. Porque isto é algo que... Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha. Não é só o treinador, não é? Porque isto é fácil. Muda-se de treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disto. Diga-me uma empresa que mude 11 vezes de chefe de produção. O que é que acontece, não é? Portanto, fica aqui já ciente que, se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu. Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. Boto, boa tarde. Marcos Coelho, Super Rádio Tupi, aqui à sua direita. Até quero aproveitar para fazer uma continuidade a essa sua resposta. Você disse que o Filipe Luiz foi uma escolha sua. Nós aqui do lado de cá sabemos que ele tem contrato até o final de 2025. Em cima disso, eu queria saber de você se você recebeu, de fato, a carta branca da nova presidência para trocar o treinador, se te deram a liberdade para escolher outro nome realmente e encerrar esse contrato do Filipe Luiz, se você realmente teve essa conversa. Tive essa carta branca Tive a carta branca da direção que entrou, não é? Do BAP, para que, se eu achasse que devia mudar o treinador, mudava. Analisei-o, já agora, vi muita coisa que gostei, vi muita entrevista, muita coletiva dele, porque isso dá muito do treinador. E depois o contacto diário com ele tem confirmado tudo o que eu pensava, e isso é algo que me posso orgulhar, porque nos jogadores nós falhamos e erramos, toda a gente, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores, normalmente não erro, e o Filipe vai ser um treinador de top mundial. E eu lancei treinadores como Luís Castro,
como De Zerbi, e o Luís está na linha dele. O Filipe Luís está na linha dele. Boa tarde. Pô, botou moral aqui, hein? Treinador eu não erro. Caraca, e botou o Felipe Luís lá como um dos top treinadores mundiais. Caramba, cara, deu mó moral aí pro Felipe Luís, hein, o Boto. E assumiu responsabilidade também, né? Caraca, chegou botando na mesa aqui o Boto, hein? Luiz Assado, UOL, bem-vindo ao Flamengo. Você citou profissionalização, e isso foi algo que o BAP falou muito durante a campanha. O Flamengo tinha um perfil diferente na gestão anterior. Eu queria saber o que a torcida pode esperar do seu trabalho, o que você pretende trazer para o Flamengo, até de novidade, como você costuma trabalhar e como você pretende implementar isso aqui no Flamengo também. Obrigada. O profissionalismo o Flamengo tem que ser a coisa mais importante de toda a gente que trabalha aqui no Flamengo. Mais importante que a família, mais importante que tudo. Isto é profissionalismo. Nós temos que dar o máximo, porque existem 50 milhões de pessoas lá fora que fazem muitos sacrifícios para acompanharem o Flamengo, e nós é um privilégio, tem que ser um privilégio para toda a gente, e toda a gente começa por mim e acaba na pessoa da rouparia, na cozinheira, em toda a gente. Tem que perceber a responsabilidade que tem e que isto é a coisa mais importante da vida deles. Isto é que é profissionalismo. E é isto que os torcedores podem esperar, é cobrança, primeiro a mim, à comissão técnica, aos jogadores e a toda a gente que tem que trabalhar a 100% para que tudo corra bem. Isto é profissionalismo. Não sei se respondi, mas... Boto, Raiza Simplício, da Gol Brasil aqui, seja bem-vindo. Você falou sobre ter essa possibilidade de escolher o Filipe Luís, e você escolheu o Filipe Luís. Eu queria saber de você por quê. O que você viu no Filipe Luís que encaixou com o teu pensamento, que encaixou com o que você pensa para o Flamengo, por que dessa decisão? E teu contrato, só para tirar uma dúvida, é até dezembro de 2025 ou são 3 anos? São 2 anos. Eu acho que vi os jogos do Flamengo desde que o Filipe pegou, todos 2 vezes. Uma na perspectiva de analisar o elenco, outra na perspectiva de analisar o trabalho do Filipe. E para nós que somos experientes, por isso é que quem escolhe os treinadores deve ser alguém que tem essa capacidade, não é? Consegues perceber algumas nuances táticas no jogo do Filipe que me agradaram muito. Se calhar isto não é tão visível ao olho normal, mas ao olho mais clínico agradou-me muito. Depois agradou-me muito a forma como ele comunica. Uma forma humilde, mas assertiva, de saber aquilo que quer. E depois, quando comecei a ter contacto com ele, percebi a ambição dele, a vontade de aprender, a vontade de evoluir todos os dias, porque no futebol, como na vida, mas pronto, eu só falo de futebol, do resto não percebo, quando nós achamos que sabemos tudo, é o primeiro passo para estarmos mortos. Acho que respondi à tua pergunta. Isso é uma coisa que é verdade, cara. A comunicação do Filipe Luís nas entrevistas, assim, disparado de técnico aqui do Brasil. O melhor de ver entrevista é o Filipe Luís, cara. Os outros técnicos, essa é uma coisa desesperadora. As entrevistas do Tite, cara, era uma coisa, assim, de maluco. Dá vontade de arrancar o cabelo, bater com a cabeça na parede, de desespero. Uma coisa, assim, terrível, cara. Você pergunta X, o cara responde outro assunto, tá falando de não sei quem, aí dá uma enrolada gigante. O Filipe Luís não, cara. O Filipe Luís, ou tem outro técnico que surta na entrevista, que não consegue ter tranquilidade pra falar, que dá ataque, entendeu? Agora, o Filipe Luís não, o cara é muito equilibrado, direto ao ponto, sempre fala na lata as coisas, com maior humildade. É assim, realmente, isso é uma vantagem muito grande do Filipe Luís, cara. Zé Boto, aqui. Isaac Andrade, do Flavoz. Eu queria continuar no tema de DNA. Você mencionou grandes craques do Flamengo, e uma das coisas que o próprio Filipe Luís repetiu foi que nesse DNA consta a frase vencer, vencer, vencer. Então o Flamengo é um time que propõe jogo, que vai para cima.
E essa questão do DNA, ela se apareceu muito forte para a torcida com a chegada do Jorge Jesus em 2019, aonde deu um match entre toda a direção técnica e toda aquela proposta que Jorge e sua equipe técnica trouxeram também. Isso é muito importante. Mas quando a gente fala de DNA, a gente fala do futebol como um todo. Como é que se aplica essa questão do profissionalismo, da aplicação do DNA que você mencionou, não só ao time principal, mas às equipes de base e principalmente ao futebol feminino também? Hoje, assim como o Davi Luiz fez, a atleta Crivellari, na sua rede social, falou que encerra o contrato com o Flamengo sem nem sequer ser procurada. Como é que seria esse profissionalismo com o DNA do Flamengo para todo o staff do futebol? O futebol feminino não é a minha área. Um tempo não tenho capacidade para gerir, porque não é que o futebol seja diferente, são coisas completamente diferentes, em que não conheço as jogadoras, não sei quem. O cara quis dar uma lacradona ali, né? Fala a verdade, pô. Fala a verdade. O cara quis dar uma lacradaça ali, né? Que são os melhores jogadores do mundo, ou não conheço os treinadores, portanto não é a minha área. A base vai ser a minha área e vai ser algo em que eu vou mergulhar, porque tem sido assim em todos os clubes onde passei. Temos que criar esse DNA, temos que criar jogadores talentosos, mas ao mesmo tempo responsáveis. E uma coisa que eu penso, e já penso há muitos anos, porque eu conheço bem o Brasil, até porque no Shakhtar nós tínhamos 14 brasileiros, portanto, e vim aqui buscar muito jogador brasileiro que nem sequer jogava, nunca tinha jogado na Série A, e passado 3 meses estavam a jogar na Champions League. Eu tenho uma ideia, e há pouco ela perguntou-me sobre a Europa, ou sobre o que as novidades podiam trazer. Eu tenho uma ideia que aqui no Brasil se foi buscar muita coisa má que se faz na Europa. E na Europa nós viemos aqui buscar coisas boas que vocês faziam. Na base, estou a falar na base. No futebol profissional, a chegada de técnicos estrangeiros, nomeadamente portugueses, mas podiam ser de outra nacionalidade, acho que deu um bocadinho mais de rigor tático ao jogo, mas replicar isto na base é um erro tremendo. Vocês, porra, são o maior produtor de jogadores de todos os tempos. O Romário, o Ronaldinho, o Zico, não parava aqui, não é? E parece que querem fazer jogadores como na Europa. E isto é um erro. Eu acho que há que voltar um pouco atrás àquilo que foram as raízes e os fundamentos do futebol brasileiro, dar essa liberdade aos jovens atletas de errarem, de experimentarem, de não estarem agarrados a sistemas táticos e a coisas assim, porque depois, a partir de uma certa altura, vão ter tempo para isso. Agora, é fundamental, na minha ótica, que se mude a forma como se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e, neste momento, estão mal. Não produzem tanto talento como há 10 anos, 15, 20, 30. E isso é algo que eu acho que vamos ter que mudar aqui. Isto é o país do futebol, vocês faziam bem, vamos ter que continuar a fazer como faziam antes. O Zé Boto vai voltar com o futebol, como é que é? O joga bonito, né, irmão? Aí, ó, vai revolucionar o futebol brasileiro na base do Flamengo. E é isso, pessoal, cara, bem interessante aqui no final, ainda dá uma piscadinha, né? Aqui, ó, olha só, esse cara é muito engraçado, né? O José Boto, mano. Enfim, cara, eu gostei, cara, vou falar que eu gostei bastante dessa entrevista dele. Eu nunca tinha parado pra ver um trecho muito grande dele falando, nem nada e tal, mas eu achei bem interessante, cara. Ele parece ser um cara bem inteligente, com muitas ideias, parece que, não ideias novas, né, mas ideias, assim, que são indiscutíveis, eu acho. Sabe, são algumas coisas que não tem discussão mesmo. É a profissionalização do clube. Claro, todo mundo tem que saber, tem que ter a real dimensão